porque esse foi o grande problema de Timóteo. E Paulo teve que dar várias injeções em Timóteo, porque Timóteo, quando assumia o púlpito e via uma congregação de adultos, ele ficava meio temeroso, né? E aí o apóstolo Paulo diz: ninguém despreze a tua mocidade, né? Porque a nossa tendência é essa, a gente olha um jovem e diz, né? Pode vir coisa boa de um jovem? Pode vir coisa boa de um jovem, né? Então nessa manhã o Juan, filho desta igreja, está nos trazendo a mensagem do Senhor. A esposa dele está lá, a nossa querida irmã Eulina. Fique de pé, que tem dado trabalho para nós em oração. De vez em quando ela tem uma subida dos picos de pressão, não é isso? E a gente fica apavorado orando, né? Não tão apavorado, mas orando ao Senhor. Que Deus abençoe Eulina. E Juan, é um prazer, é um privilégio poder ouvi-lo mais uma vez nesta manhã. Deus te abençoe ricamente. Bom dia, meus amados irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, seja todos vocês. Obrigado, pastor Vitor, pelo convite para pregar a palavra do Senhor aqui nesta manhã de domingo. Antes de fazermos a leitura, de abrirmos e fazermos a leitura da palavra de Deus, eu vou comentar um pouco sobre o tema de hoje, a educação teológica. O dia de hoje ele é separado para refletirmos este tema. É um tema que particularmente eu mantenho alguma paixão, porque é um tema que Deus colocou no meu coração e um tema, como o próprio pastor já comentou, um tema que Deus tem trabalhado na minha vida e na minha vocação. Educação teológica é uma parte do reino de Deus que visa equipar irmãos em Cristo com a vocação e o chamado para o ministério, seja pastoral, seja missionário, seja o ministério do ensino ou algum ministério específico o qual Deus tem chamado pessoas. Ou então, algumas pessoas procuram a educação teológica por uma demanda pessoal e o interesse por maior conhecimento. E nessa esfera da educação teológica, nós utilizamos ferramentas acadêmicas, ou seja, pesquisa, estudo, conhecimento, uma intensa carga de leitura, visando adquirir um maior preparo e mais sabedoria para a missão que o Senhor nos chamou. Portanto, servir a Deus nessa área tem sido para a minha vida pessoal e ministerial um enorme privilégio. Esta educação, ela geralmente é formatada com uma configuração de nível superior, mas ela pode adquirir outros formatos, como uma pós-graduação ou formatos alternativos, semipresencial, à distância, curso por correspondência e até mesmo única e exclusivamente pela internet. Já temos hoje cursos com esse tipo de ferramenta. De uma forma comum, dentro da igreja, nós chamamos essas instituições de seminários ou faculdades teológicas. O que se faz nesse tipo de curso? O que a gente aprende? Nesse tipo de curso, aprendemos profundamente sobre a palavra de Deus, tanto de forma panorâmica, como aquilo que ela contém em algumas particularidades, alguns temas particulares. Nós aprendemos como interpretar a palavra, nós aprendemos como sistematizar a doutrina que nela está contida, nós aprendemos como a mensagem do Evangelho ela se desenvolveu ao longo da história, nesses 2000 anos de cristianismo. Nós aprendemos como defender a fé frente a pensamentos filosóficos e que contrariam a palavra de Deus, e como colocar a palavra em prática, seja pregando uma mensagem, seja ensinando numa classe, aconselhando ou fazendo missão. É basicamente isso que a gente aprende num curso teológico. Portanto, é uma esfera no reino de Deus que busca preparar e formar servos de Deus para ministrarem o Evangelho, ganhando e formando mais discípulos para o Senhor Jesus Cristo. Então vamos refletir à luz desse esse tema à luz da palavra de Deus e do Evangelho de Cristo, e eu convido por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 22.
Mateus, capítulo de número 22, do verso 34 até o versículo de número 40. Diz assim a Escritura Sagrada: quando souberam que ele calara os saduceus, os fariseus reuniram-se. Um deles, doutor da lei, interrogou para colocá-lo à prova: Mestre, qual o maior mandamento na lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Permita-me uma palavra de oração pedindo a presença do Espírito Santo e a seguir eu continuo a exposição. Pai, nós colocamos esta palavra diante do Senhor, porque todo o preparo intelectual e toda a ferramenta, Senhor, para proclamar a Tua palavra é inútil se Teu Espírito não nos encher da Sua presença, conforme nós cantamos no início do culto, e continuo, Senhor, a convidar o Teu Espírito para passear no meio de nós, confessando a minha total dependência do Senhor, porque o que vai ser falado não é meramente informação, mas é a Tua palavra que transforma as nossas vidas, que nos molda a identidade conforme a imagem de Cristo e que nos faz Te conhecer, Senhor, de forma mais íntima e profunda. Me esconde atrás da cruz, Senhor, e que Jesus Cristo possa brilhar essa manhã diante de todos nós e diante da Tua congregação, para a glória do Senhor, em nome dEle. Amém. Amém. O contexto mostra que os religiosos da época estavam questionando Jesus Cristo sobre qual o maior mandamento da lei. E Jesus resume os 10 mandamentos em 2, mostrando a essência do discipulado, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, como a ti mesmo. Tarefa a qual só conseguimos fazer porque o Pai em Cristo nos dá a sua graça e transforma as nossas vidas para que sejamos autênticos e genuínos discípulos de Jesus Cristo. Então a nossa ênfase aqui, ela está no versículo 37, onde Jesus nos chama a um discipulado integral. A um discipulado integral, ou seja, todas as composições humanas debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Nós somos formados à imagem e semelhança de Deus, portanto, Deus nos criou com 3 concepções. 3 concepções. Deus nos criou com uma mente, ou seja, nós pensamos. Na época do Iluminismo, um filósofo chamado René Descartes lançou a máxima: cogito ergo sum, penso, logo existo. Então, nós somos seres pensantes. Nós pensamos, raciocinamos, adquirimos conhecimento, processamos conhecimento de forma lógica. Então, Deus ele nos criou com uma mente. Nós discernimos, isso aqui pode ser verdade, isso aqui pode ser mentira. Nós temos um senso de verdade, um senso de mentira, um senso de pensar uma coisa certa, uma coisa errada, uma coisa é neutra, não é nem certa nem errada, é cinzenta. Nós pensamos e, com base naquilo que pensamos, dentro de uma cosmovisão, de uma visão de mundo que nós temos, nós então avaliamos aquilo que está diante de nós. Deus ele nos criou com uma mente. Deus ele nos criou com um coração também. Não só o coração do lado esquerdo do peito que bombeia sangue para todo o corpo, mas o coração na Bíblia, quando aqui fala para amarmos a Deus de todo o coração aqui é a sede das emoções, é a sede da vontade, é onde estão as nossas afeições. Por exemplo, quem de vocês já passou por isso, eu vou confessar que
Você sabe que uma coisa, ela por exemplo, alguém lhe fez mal, e você sabe biblicamente que você deve amar aquela pessoa, que você deve amar o inimigo. Ok? Você sabe isso com a mente. Mas dentro do seu coração você está morrendo de raiva do seu inimigo. Por exemplo, de forma prática. Por que isso acontece? Nós temos as nossas afeições, os nossos sentimentos. De igual forma, quando estamos cheios do Espírito, nós olhamos para alguém que nos fez mal e olhamos para essa pessoa e o nosso coração se enche de compaixão por ela que a gente não consegue explicar. Então, além da mente, nós também somos feitos de emoções, afeições, a parte existencial, a parte do coração, a parte dos nossos sentimentos, ok? Essa também é uma composição. Uma terceira composição é a nossa vontade prática. Além da mente e do coração, eu sou dotado de capacidade de decisão. Então agora, por exemplo, eu estou pregando usando um esboço. Eu escrevi esta mensagem e eu estou segurando em minhas mãos. Eu decidi fazer isso. Então nós somos dotados de uma capacidade prática de tomar decisão. Nós fazemos coisas, pensamos, sentimos e também nós fazemos. Todas essas três composições, elas devem estar em sintonia, elas devem estar sintonizadas no nosso discipulado. Porque se há uma separação, então isso causa uma esquizofrenia na nossa crença, na nossa relação com Deus, ou seja, na nossa espiritualidade e também na nossa prática cristã. Eu vou dar um exemplo. Um discípulo que muito estuda, ele tem um conhecimento magistral, ele é o mestre da palavra, mas ele é frio na fé, ele é frio na piedade, ele é frio na oração, ele vai ter muita dificuldade de praticar essa fé que ele tanto estuda. Então, ou seja, ele conhece muito a Bíblia, mas o seu conhecimento não aquece o coração, e então ele não vai poder viver esse conhecimento na sua prática de santidade, na sua missão. Esse é um exemplo. Um outro exemplo, um outro discípulo, ele pode ser muito bom na prática, mãos à obra. A palpa toda a obra é uma mão na roda, é aquela pessoa que faz de tudo. Mas se ele não estuda e não conhece a palavra de Deus, ele vai tender a um legalismo ou a um misticismo, porque ele tem um conhecimento superficial da revelação de Deus. Interessante, né? Alguém que pode ser uma bênção no campo prático, mas que se não conhece a palavra, ele pode tender por uma prática cristã legalista ou uma prática cristã exageradamente mística por um conhecimento superficial da palavra, como às vezes pessoas estudam muito a palavra, mas se não trouxer esse conhecimento para o coração, se só entra na mente, se não desce para o coração, então se torna alguém com conhecimento meramente intelectual, sem paixão pelo Senhor, sem uma vida de piedade e sem uma prática cristã coerente com esse conhecimento. Então essas disfunções, elas são causadas exatamente porque a pessoa coloca só uma área dela debaixo do senhorio de Jesus, não essas três composições que eu mencionei por completo. Então, é óbvio, mesmo que nosso ministério e vida pessoal seja por um aspecto da personalidade ou por um dom espiritual, um aspecto pode ficar em maior evidência do que outros aspectos. Então, por exemplo, quem tem o dom do conhecimento, naturalmente ou espiritualmente falando, a pessoa vai ser mais inclinada ao estudo, ao ensino e ao preparo. Ok? Mas se ela consegue conectar isso com outras áreas, recentemente de dois teólogos da nossa denominação batista, homens de Deus, que são mestres no conhecimento e têm altos graus acadêmicos, mas que sem falar nada para ninguém, eles vão, por exemplo, a comunidades do tipo ribeirinhos, pescadores e até comunidades indígenas, ministrar um treinamento teológico para pastores dessa comunidade,
que não têm acesso às ferramentas aqui num centro urbano como nós temos. Um seminário na Tijuca, uma biblioteca com 45 mil volumes, uma maravilha, acho que é a antessala do paraíso. Não tem a internet para acessar os sites e os blogs e os jornais. Não tem essas ferramentas para estar interagindo com o pensamento. Então, esses pastores, esses professores nossos foram lá e ministraram cursos. Então, é uma forma de conectar o alto grau de conhecimento com uma prática condizente e coesa com a pessoa e o ministério do nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Então, todos os aspectos devem estar debaixo do senhorio de Jesus. Toda a vida ela tem que estar debaixo do senhorio de Jesus. Nosso tema central aqui é que Jesus Cristo, ele chama todas as áreas da vida para debaixo do seu senhorio. Mente, coração e prática. E a educação teológica, ela tem como missão fortalecer o discipulado da mente para aquecer o coração e nos conduzir no caminho da piedade. Frase esta, termo que o pastor Roberto usa muito. É o discipulado da mente que aquece o coração e nos conduz no caminho da piedade. O versículo 37, ele vai dizer, Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Veja o discipulado de forma integral nesse versículo. Toda a nossa vida, toda a nossa existência, toda a nossa prática, ela é chamada para debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Por isso, o título da mensagem é O Discipulado da Mente e a Paixão por Jesus. Então, dentro desse discipulado da mente, nós vamos aprender aqui 3 lições que eu vou trazer para os irmãos baseado nesse texto. Em primeiro lugar, o discipulado da mente é centrado na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. No contexto, lemos Jesus interpretando corretamente os mandamentos revelados. Ou seja, ele não só conhecia a palavra revelada, no caso era o Antigo Testamento, ele conhecia a palavra revelada, mas ele sabia também interpretar a palavra revelada. Ele interpretava a palavra de Deus, ele tinha um profundo conhecimento e no ministério de Jesus a palavra ela tinha uma autoridade. Ou seja, tudo que Jesus falava, ele próprio sendo conto dessa palavra, estamos falando do Antigo Testamento, ele então tinha essa palavra como autoridade. O discipulado da mente deve ser um fruto de um sério estudo, de um sério engajamento com a Bíblia. Ou seja, o discipulado da mente é estudar teologia, entendido esse termo de forma adequada. Estudar teologia é um encontro com o Deus vivo mediante a sua palavra. Não é simplesmente estudar pensadores, ou estudar quem foi fulano ou quem foi ciclano, ou o que pensa corrente A, B ou C. A teologia, corretamente entendida, é um encontro com o Deus vivo e verdadeiro que se revela a nós mediante a sua palavra. Nesse sentido, todos nós somos teólogos. Todos nós pensamos sobre quem Deus é, sobre a nossa relação com Ele, sobre quem Jesus é, sobre fé e sobre coisas eternas. Se nós pensamos sobre isso, nós já somos teólogos. Embora existam os teólogos ministeriais, aqueles que Deus separa para o ensino dessa disciplina. A questão é, somos bons ou somos maus teólogos? Eis a grande questão. Porque todos nós pensamos e discursamos sobre Deus e sobre fé. Então nós precisamos do discipulado da mente para compreender a realidade que nos cerca, tanto a que vemos como a que não vemos, a material e a espiritual. A teologia não é uma ciência como outra qualquer, a que estudamos um objeto de estudo passivo, ok? Na teologia estudamos o que Deus revela para nós na Bíblia Sagrada, tendo Jesus Cristo
em sua pessoa, seus ensinamentos e sua obra redentora na cruz, o seu eixo central, portanto, a chave para ler toda a Escritura, a revelação de Deus. E à luz dessa Escritura, para compreendermos o mundo, ou seja, termos a Bíblia formando a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo, a C.S. Lewis, um famoso professor e escritor inglês do século passado, e que ele era um crente muito firme, um dos meus autores favoritos, ele tem a seguinte citação: creio no cristianismo como creio no sol, não porque eu vejo, mas porque através dele vejo todas as outras coisas. Ou seja, para C.S. Lewis, o fato dele crer no Evangelho, ele não entende só a realidade espiritual, mas ele entende o sentido da existência do mundo e o sentido, propósito da sua própria vida. Ele entende o sentido da sua vida, o seu propósito, a sua finalidade, a partir do seu relacionamento com a pessoa de Jesus Cristo. Então, o discipulado da mente, centrado na palavra e firmado em Jesus, nos ajuda a compreender a realidade que nos cerca, o mundo ao nosso redor, tanto o porquê dos acontecimentos históricos, materiais, econômicos e culturais, como também a realidade espiritual que está à volta desse mundo. Nós precisamos do discipulado da mente para adquirirmos prática e sabedoria, ou seja, a Bíblia Sagrada, ela nos torna mais sábios no caminho da salvação. Ela não é só conhecimento, mas ela também, por exemplo, ao lermos livros como Provérbios, Eclesiastes, ela nos fornece aparato, ela nos fornece informações para tomarmos as nossas decisões com base em sabedoria. Então, a Escritura ela contém a regra perfeita para uma vida saudável, alegre e feliz que nos é dada pela graça de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Há um texto em 2 Timóteo 3,16, muito conhecido, que diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e útil, perfeita para a toda boa obra. Ela nos repreende, ela nos exorta, ela nos corrige, ela nos encoraja. Então, na palavra, nós temos todo o aparato dado por Deus para termos uma vida centrada na pessoa de Cristo e uma vida para a glória do Senhor. Mas, em segundo lugar, além do discipulado da mente ser centrado na palavra, o discipulado da mente aquece o nosso coração e nos lança no caminho da piedade. O discipulado ele é integral e todas as áreas da nossa vida estão debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Então, ao estudarmos teologia, quem Deus é, quem nós somos, quem Jesus é e o que Ele fez por nós é uma tarefa santa, é uma obra santa. É um serviço de louvor e uma consagração da mente e do coração à honra e glória da pessoa de Jesus Cristo e de Deus, o nosso Pai. Muitas pessoas me perguntam, e é uma pergunta pertinente, interessante, por que o estudo esfria o coração? Muitas pessoas perguntam, mas pastor, se eu estudar muito, eu não vou perder a unção, a piedade, a intimidade com o Senhor, não vou ficar muito racional, não vou levar minha fé de forma muito lógica? Existe alguma contradição entre estudar teologia e manter uma vida consagrada, piedosa, ungida e buscar poder ao se prostrar diante da cruz e desejar um viver cheio do Espírito Santo? A resposta, com base no verso 37, é um sonoro não. Não há nenhuma contradição entre manter um bom estudo da palavra, um bom estudo da nossa fé, uma boa carga de leitura e, paralelamente, manter uma vida ungida, piedosa e cheia do Espírito Santo de Deus. Não há nenhuma contradição. Por quê? O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade,
é parceira da Escritura Sagrada como palavra de Deus na nossa obra de salvação e de crescimento espiritual daqueles que se renderam a Jesus. Então não há nenhuma dicotomia entre se encher da pessoa do Espírito, ter uma vida ungida e piedosa e ser alguém que estuda e aprofunda o seu conhecimento da palavra de Deus. Porque o verdadeiro e correto estudo da teologia e o discipulado da mente conduz a uma vida que glorifica a Deus, um amor profundo pelo Evangelho e uma paixão alegre pela pessoa de Jesus Cristo, Deus Filho, que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. O problema é que quando enveredamos pelo estudo e esquecemos a pessoa do Espírito, aí esfriamos a fé e banalizamos o sagrado. Banalizamos coisas espirituais. Porque ao invés de adorar a Deus e adorar a Jesus, nós cometemos o mesmo erro de um movimento chamado iluminismo há 300 anos atrás. Nós tiramos Cristo do centro e colocamos a razão. A razão é o centro. A idolatria da razão. A razão se torna o nosso Deus com D minúsculo. Então, quando colocamos a razão, o nosso método de pesquisa, quando colocamos a lógica num lugar que pertence a Jesus Cristo, então nós cometemos a idolatria da razão. E aí, a nossa fé, ela se esfria. E essa é uma tentação, é algo que Satanás coloca à frente de pessoas que exatamente, de irmãos que têm esse dom do conhecimento. E quando Satanás ele coloca essa armadilha, porque mesmo na área da teologia, as forças do mal não são apenas objeto de estudo, elas existem e militam contra o reino de Deus. Então, quando elas colocam essa armadilha e irmãos na fé com dom do conhecimento caem nessa armadilha, eles então trocam a glória de Deus, o Cordeiro em seu santo trono, cultuado e adorado pelos anjos, conforme Apocalipse 4 e 5, trocam a glória de Deus pela glória da razão. Por isso que no campo da filosofia e da ciência, muitas pessoas não acreditam no Senhor. Embora nos é passado pela mídia e pelos livros que essas muitas pessoas são a maioria. Existe na história vários filósofos e cientistas que eram profundamente crentes. Só que isso não é divulgado para a gente. Ok? Não é demonstrado para nós, nas pesquisas acadêmicas, na mídia, nas teses e no campo do saber. Blaise Pascal, um matemático inovador aí no campo dessa área de números e também um filósofo, ele era profundamente apaixonado por Jesus Cristo. Ele era um crente fiel. A frase encontrada no seu falecimento, debaixo de seu casaco, Deus meu, por que me desamparastes? Deus, Pai de Abraão, Isaque e Jacó. Deus, Pai de meu Senhor Jesus Cristo. Não Deus de sábios e filósofos. Um grande gênio da matemática, da ciência e filosofia, era alguém profundamente íntimo com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Só que isso não nos é divulgado. Ok? Há anos atrás, um jovem estava no trem de Londres e esse jovem ele estava indo para a faculdade com sua bolsa e cheio de si, a era da razão, a era do conhecimento, estudando, fazendo um curso de nível superior, e ele olha um senhor muito simples, e esse senhor estava com a Bíblia aberta no Evangelho de Marcos. Esse jovem senta ao lado desse senhor e começa a falar: eu não sei como o senhor pode acreditar nessas coisas, eu não sei.
Não sei como o senhor, nessa era que nós estamos vivendo, do conhecimento, da razão, como é que o senhor acredita nessas coisas? Aquele senhor muito sábio, quando chegou à estação, ele humildemente fechou sua Bíblia, colocou debaixo do braço e entregou um cartão para aquele jovem. Deu um sorriso, um pouco irônico, e saiu do templo. Quando o jovem foi olhar o cartão, aquele senhor era chefe, era um cientista de um departamento de uma universidade na Inglaterra. Um pesquisador, mas um homem completamente apaixonado pela sua fé. Então não há nenhuma contradição entre unção, devoção, espiritualidade e piedade com o engajamento no estudo da palavra, também da teologia e até mesmo das outras áreas do saber, tudo estando cativo a Cristo. Em terceiro e último lugar, o discipulado da mente nos conduz a uma vida santa, a uma prática missionária e a uma vida em comunidade. O discipulado da mente, ele atinge o nosso coração e a nossa prática. Quanto mais conhecemos a Deus, mais conhecemos sobre nós mesmos. E quanto mais conhecemos sobre nós mesmos, através do conhecimento de Deus, mais compreendemos sobre quem Jesus é e sobre o que Ele fez por nós. E maior nosso entendimento sobre a graça de Deus e a nossa feição por ela fica mais profunda, gerando um relacionamento de maior intimidade com o Senhor. Um pastor carismático nos Estados Unidos, chamado C.J. Mahaney, ele tem a seguinte frase: você quer sentir profundamente? Pense profundamente sobre as coisas do Senhor. O discipulado da mente nos conduz a uma missão de Deus no mundo. A teologia, conforme o pastor colocou, é uma tarefa da igreja, pois a teologia ela tem implicações práticas para com as coisas da vida, do dia a dia, sendo um culto de adoração que se estende por toda a vida e pela vida toda. Porque cremos que o ser humano é culpado diante de Deus e que Cristo é a justiça, então Ele, Cristo, deve ser proclamado por toda a terra, tanto do outro lado do mundo como aqui neste bairro. E isso implica em teologia, quando nós falamos que a pessoa precisa de Deus. O famoso pregador batista, John Piper, escreveu que a teologia é carne forte para os músculos de missões. Então a ideia de que o muito estudar teologia trava na tarefa missionária é uma falácia. Porque a teologia é carne forte para os músculos de missões. Grandes missionários foram profundos conhecedores da palavra de Deus e da teologia cristã e da história da nossa fé. Grandes missionários como William Carey, que fez um enorme trabalho na Índia, o Hudson Taylor na China, foram homens com profundo conhecimento a respeito da palavra e da sua fé. Então, muito conhecimento, ele não contradiz uma prática apaixonada por Deus e uma prática missionária efetiva no mundo. E nós mesmos precisamos disso. Pastor Vitor sempre salienta que nós somos missionários disfarçados da nossa profissão. E o discipulado da mente, ele nos empurra na missão, nos dando esse entendimento. O discipulado da mente nos conduz a uma vida em comunidade, porque a comunidade interpreta a palavra revelada. O grande legado dos anabatistas na Reforma Protestante foi trazer a percepção de que a comunidade, ou seja, a igreja, a comunidade aqui é a igreja, consegue interpretar a revelação em conjunto. Ninguém tem a última palavra, como era antes da Reforma. Alguém interpretava a Bíblia para o povo. Só Deus revelado em sua palavra, portanto, todos devem se engajar para interpretá-la para a edificação coletiva da comunidade. Há uma íntima relação no estudo da Bíblia entre conhecimento e discipulado,
entendimento da palavra e obediência. E a comunidade de fé dos discípulos, ela é usada pela graça de Deus para fortalecer esses discípulos no caminho da obediência. É no contexto da comunidade que o compromisso do discipulado ele é cultivado, ele é mantido. Então, na comunidade, neste momento como nós estamos tendo agora, onde a palavra é lida, onde a palavra é interpretada, onde a palavra é absorvida, que o nosso discipulado da mente, ele é cultivado e ele é mantido. Ok? Então, concluindo, aprendemos hoje, com base na palavra de Deus, que Jesus Cristo nos chama a uma entrega de mente, de coração e de vontade. Nenhum aspecto deve se desenvolver isoladamente sem o outro, senão gera uma esquizofrenia e um reducionismo em nosso crescimento espiritual. A finalidade da educação teológica é glorificar a Deus ao equipar o discipulado da mente, aquecendo o coração e nos lançando no caminho da piedade. Há um tempo atrás, eu e o pastor Roberto começamos a orar, pedindo que Deus nos desse uma possibilidade de continuar os nossos estudos. Estamos novos, vamos nos capacitar. E começamos a orar para fazer uma pós em ministério ou na área do treinamento para servirmos ao Senhor. E então nós conhecemos um seminário chamado Servo de Cristo. Lindo nome. É óbvio que hoje nem tudo que reluz é ouro. A gente precisa conhecer o produto, não só ficar na embalagem. Né? Hoje qualquer um coloca Jesus e quando você conhece o conteúdo, não era bem aquilo que você pensava que ia encontrar. Mas ao conhecermos aquele lugar, e óbvio, já conhecíamos as pessoas que lideram aquele lugar, o pastor Luiz Saião já pregou aqui na nossa igreja. Então, nós tivemos em sala de aula e no contato com aquele lugar, nós fomos profundamente ministrados e tendo a nossa identidade moldada à pessoa de Jesus Cristo e aquela instituição procurando fazer jus ao seu nome, formar servos de Jesus Cristo. E quando nos matriculamos lá e quando fizemos o primeiro módulo, então nós podemos continuar sendo capacitados para essa tarefa. Essa é a finalidade prática de uma instituição teológica, é formar servos de Jesus Cristo. Se você tem uma motivação em seu coração e vontade de estudar teologia, essa deve ser a sua motivação, ser um do Senhor Jesus Cristo. Eu concluo pedindo que vocês orem pelos seminários, por todos eles, orem, porque desses lugares é que sairão os futuros líderes, pregadores, professores e missionários do reino de Deus. Orem, mantenha os seminários na agenda de oração de vocês. Obrigado pela oportunidade, que o Senhor nos abençoe. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria apenas de pensar algo que foi dito aqui nessa manhã, porque creio que quer dizer, tudo é bem interessante, mas foi nos dito nessa manhã que ao conhecermos a Deus, o homem, ao conhecer a Deus, o que é que acontece? Ele se conhece a si mesmo. Essa é uma boa reflexão. O homem, ao conhecer a Deus, ele se conhece a ele mesmo. Quem ele é, onde ele está e do que ele precisa. Então, o homem que não conhece a Deus, não vou dizer tudo o que ele conhece a respeito de si mesmo, mas boa parte é completamente contrário à palavra de Deus. E essa é a realidade da sociedade em que nós vivemos hoje. A sociedade em que nós vivemos, então vejam aí o link da teologia com a nossa realidade.
Nós estamos do jeito que estamos porque não há teologia, ou seja, não há conhecimento de Deus. Porque sem o conhecimento de Deus, o homem não se conhece. E o homem não se conhecendo, ele caminha para a anarquia e ele caminha para o caos. Honestamente, eu não sei o que será do meu neto. Eu louvo a Deus por estar com 59 anos, não, 58. Não, eu acho que 57,5. Eu louvo a Deus porque talvez tenha, eu não vou chegar nos 50 próximos anos. Mas eu creio, irmãos, que daqui a 50 anos tudo vai mudar. E se as coisas continuarem deste jeito, Deus sendo excluído do jeito que está sendo, eu olho para o meu neto, o meu problema não sou mais eu. O meu problema não é você. O meu problema é o meu neto, são os nossos netos. Seus filhos e seus netos. Essa é a grande questão. Sem conhecer Deus, o homem não se conhece na totalidade. E não se conhecendo, esta sociedade está condenada a isso que nós estamos vendo. Só existe uma possibilidade de mudança. É através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ontem eu estava lá em Rio das Pedras. Eu não sei quantos aqui conhecem Rio das Pedras, mas é um negócio impressionante. Você está em outro mundo. Você está em outro mundo. Você sai, você vai ali pelo Itanhangá. Você sai do Itanhangá, que é um lugar, né, em tese, de gente rica, famosa, e você atravessa e você está num lugar impressionante. Impressionante. O esgotão ali a céu aberto, o negócio, enfim, aquela coisa toda, né? Aí você entra numa casa e tem uma linda igreja ali dentro, celebrando um lindo casamento, numa comunidade em que as pessoas só se juntam e não casam mais. E você vê pessoas lindas, bonitas, bem arrumadas, lavadas, bem cheirosas. Você vê ali homens e mulheres, moços, meninos. Era um negócio impressionante. E eu dizia, Deus, isso é o milagre do Evangelho. Esse Evangelho que nós ouvimos nessa manhã. Então louvado seja Deus pelos nossos seminários. Eu louvo a Deus por essa igreja. Eu acho que o seminarista mais famoso que essa igreja já teve foi o pastor Fausto, que não é do meu tempo. Certo? Ele foi seminarista aqui em nossa igreja. Depois foi estudar nos Estados Unidos e voltou para a PIB do Rio. Mas tivemos vários seminaristas aqui em nossa igreja. Estava pensando, pastor Chácara Júnior foi seminarista aqui. Pastor Hermes Carvalho foi seminarista aqui. Pastor Marco Antônio Vanderlei foi seminarista aqui na igreja. Hein? Marcelo Rivelino, que hoje é pastor lá da PIB, em Roraima. Ou é Roraima ou é o outro... É Roraima, né? E tantos outros que passaram aqui pela nossa igreja. E nós damos graças a Deus. Temos o pastor Manuel Florencio, que foi seminarista aqui também bem mais atrás. Ele foi seminarista aqui na igreja, hoje ele é missionário lá. Nós temos a iberista, a missionária Elizabeth, que hoje está lá no sul. Enfim, muitas pessoas vocacionadas a igreja tem investido. E nesse momento nós temos alguns seminaristas entre nós. Não sei se eles estão aqui nessa manhã, porque nós estamos aí no meio de um feriado, mas se estiverem, vou pedir que venham aqui à frente. Eu gostaria de orar com eles. Paulo Vitor está aí? Está lá. Paulo Vitor, André Porto, que escreveu o editorial desta manhã. Ebenezer Silva, nosso irmão Ebenezer, Felipe Cantarino, agora você deixa de filmar, pode vir, coloca mais ou menos no lugar em que você vai estar, que é para você aparecer lá, né? Klaus Molina, não sei se está aí, Ticiana Dutra, Kátia Silva, e os pastores Roberto Tomás e Juan de Paula. Esses fazendo então esse curso de doutorado em teologia. Paulo Vitor, esse jovem que está aqui, ele estuda no seminário Betel.
o André Porto e o Felipe Cantarino estudam no seminário Martin Busser, em São Paulo. O Klaus e a Tiziana, na Faculdade Teológica, como é o nome? Bennett, obrigado. A Kátia estuda no, não é mais o Iber, como é o nome? CIEM. A Kátia faz o curso de missões no CIEM, e o pastor Roberto e o pastor Juan estão então fazendo lá o seminário Servos de Cristo. E nós vamos orar nesse instante, agradecendo a Deus pela forma como esta igreja tem trabalhado essa área da teologia. Tem sido uma igreja que tem investido nesta área. Eu não citei todos, esqueci de muita gente naturalmente, mas muitos Deus tem levantado, Deus tem usado nesta área. E peço que os irmãos estejam orando por esses irmãos que aqui estão. Estão faltando aí o Ebenezer, o Klaus, a Tiziana, que também estão se preparando para serem obreiros na causa do Senhor. E vamos orar e pedir a Deus que os abençoe, que abençoe os seminários, abençoe o Seminário do Sul, abençoe o Seminário Betel, aqui no Rio de Janeiro, outros seminários, que Deus esteja abençoando. Vamos ficar de pé, e eu quero convidar o pastor Silas Oliveira, para também professor, também mestre, para nos elevar a Deus nesta palavra de oração, agradecendo a Deus. Após a oração, nós sentaremos. Vai ter uma música final? Vai ter uma música. E logo após a música final, os irmãos poderão sair pela porta lateral, pegar o que é isso aqui? Bolsa, a sua bolsa, né? O seu kit, e subir lá ao terceiro andar para o almoço, e você estará abençoando também um trabalho missionário. Queria dizer para os irmãos que li uma vez num livrinho que uma jovem numa igreja, na escola dominical, perguntou a um estudante de teologia por que todos os membros da igreja que vão para o seminário voltam diferentes, né? Bom, ela estava falando exatamente da questão do fervor, da vida piedosa diante de Deus, né? A palavra seminário tem uma origem na palavra sementeira, não é? Mas também é parecido com cemitério, né? E nós esperamos que realmente o seminário para vocês seja sementeira, né? Possa ter muita semente plantada por Deus no coração de vocês para instruir o povo de Deus e trazer o conhecimento de Deus, né? Teológico, né? Dando condição do conhecimento prático, né? A Bíblia diz que ninguém saiba mais do que convém saber, né? Amém? Ok, então vamos agradecer a Deus e vamos pedir que Deus esteja abençoando esses queridos nossos que Deus tem chamado para essa obra tão maravilhosa, né? Deus querido, nosso Pai Celeste, nós te agradecemos por esse tempo tão precioso que temos estado aqui desde a manhã, desde os primeiro horário da manhã na escola dominical, e agora também participando desta celebração, deste culto de adoração. Agradecemos a Deus pela comunhão, pela fraternidade, pela alegria de estar com os irmãos nesta manhã, pela presença do Senhor no nosso meio, ministrando ao nosso coração. Agradecemos pela palavra, pela instrução desta manhã que o Senhor tem nos trazido através do teu servo. E agora queremos pedir a tua bênção muito especial para estes estudantes, Senhor, de teologia. Aqueles que estão fazendo o bacharelado, aqueles que estão fazendo essa preparação inicial, nós te pedimos a Deus que os abençoes, que realmente o seminário para eles seja sementeira, seja o lugar onde o Senhor esteja plantando muita semente nos seus corações, e que eles sejam, ó Deus, muito usados por Ti no Teu reino aqui na terra, abençoando esta igreja, abençoando o povo de Deus aqui na terra. Ó Deus, abençoa também o pastor Roberto, o pastor Juan, neste caminho tão impressionante, tão maravilhoso e tão árduo, doutorado em teologia. Ó Deus, abençoa os teus servos
para que eles realmente possam manter a piedade, manter a proximidade com o Senhor Jesus, e nunca permitam, ó Deus, que o conhecimento suplante a sua piedade e a sua fé no Senhor Jesus. Nós pedimos que abençoe esta igreja através deles, que sejamos ricamente abençoados pela instrução que eles estão recebendo, que elas também venham para nós em forma de bênção do Senhor. Cuida desse dia na nossa vida, na tua presença, abençoa o teu povo na terra espalhado, neste dia de adoração e de culto. Abençoa esta igreja, o seu pastor e a sua família. É a oração que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Deus. Amém. Os irmãos podem assentar, e eu quero convidar o pastor Roberto para levar os nossos queridos seminaristas e pastor Juan até a porta. Vou pedir que vocês fiquem na porta para receber o abraço carinhoso da igreja. Então curve a sua cabeça, ore enquanto ouvimos esta música, e logo após estaremos despedidos. Senhor, minha vida oferecer.